Meu nome é Kailane e, no começo, simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Parecia surreal, quase impossível de ser verdade. Como ela poderia sequer considerar fazer algo assim? Afinal, eu estava em um relacionamento com seu filho há mais de 2 anos. Não consigo entender como ele poderia simplesmente me abandonar e escolher outra pessoa. Talvez ela estivesse apenas brincando com todos os comentários que fazia, né? Mas ficou claro que minha futura sogra não queria que eu me casasse com seu filho Napoleão e estava desesperada o suficiente para sugerir outra garota. Desde que a conheci, percebi que ela não gostava de mim, mas o que está acontecendo é demais para suportar. Estou realmente considerando não convidá-la para o casamento. Por que ter alguém que não deseja minha felicidade em um momento tão especial? As ações recentes dela têm sido extremamente dolorosas. Até minha própria família começou a questionar se devo seguir em frente com isso, especialmente minha mãe, que a despreza desde que ouviu as coisas horríveis que disse na minha frente quando nos conhecemos. E tudo isso aconteceu apenas algumas semanas depois do meu noivado com Napoleão, que foi literalmente há uma semana. A dor e a frustração me consomem enquanto tento entender por que alguém que deveria me acolher na família está agindo assim. Finalmente, uma semana após o noivado, consegui visitá-la e sugeri que nos encontrássemos pessoalmente. Embora já tivéssemos nos conhecido por videoconferência, fiquei surpresa quando ela afirmou, na frente do filho, que eu não era a mesma pessoa e que ele não deveria se casar com alguém tão gorda quanto eu. Meu noivo, Napoleão, a repreendeu e pediu que fosse mais educada, mas ela insistiu que estava apenas sendo honesta e que não mentiria para mim. Ela começou a apontar minhas características físicas, como minha altura. Fiquei perplexa e cheia de emoções, mas decidi manter a calma para não transformar a decepção em confronto. Felizmente, o irmão de Napoleão apareceu e conseguimos mudar de assunto. O resto do dia passou com ela agindo como se eu não estivesse lá. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, meu noivo se desculpou pelo comportamento da mãe e me assegurou que queria se casar comigo e que me amava como eu sou. Ele disse que falaria com ela no dia seguinte. Então, ela disse que queria ir às compras comigo e fiquei feliz pensando que ela tinha mudado de opinião. Enquanto fazíamos compras, passamos por uma loja de uma amiga dela. Ela pediu para a amiga me mostrar as melhores roupas, dizendo que eu era uma convidada especial. Quando a amiga voltou, trouxe as roupas mais feias que já vi, mas querendo ser educada, decidi experimentá-las. Quando saí do provador, a filha da amiga, Silvanice, estava presente e perguntou à mãe se as roupas foram escolhidas da pilha de rejeitadas. As 3 riram juntas. Nada na loja me servia e me senti extremamente humilhada. Disse que, se não tivesse roupas para mim, deveria ter falado, pois havia muitas outras lojas que eu poderia ter visitado. Então voltei ao provador, coloquei minhas roupas originais e saí direto para o carro. Liguei para meu noivo e disse que queria voltar para casa porque sua mãe estava me humilhando absurdamente na frente da amiga dela. Esperei 20 minutos por ela enquanto dirigia, mas ela não apareceu. Mandei uma mensagem e tentei ligar, mas não obtive resposta. Estava atrasada para uma consulta no salão de beleza e precisava que ela me levasse, mas para não perder o horário, tive que ir sozinha. Enviei várias mensagens avisando que estava indo embora, mas ela não respondeu. Cheguei em casa horas depois e, quando a encontrei, perguntei onde ela tinha estado esse tempo todo. Ela me ignorou e perguntou por que eu me importava. Então disse que, pelo menos, a doce Silvanice foi gentil o suficiente para levá-la para casa depois que fui grossa com sua mãe. Expliquei que foi a amiga dela quem me humilhou primeiro, mas ela afirmou que eu estava sendo muito sensível. Depois mencionou que tive sorte de Silvanice estar disposta a compartilhar alguns conselhos amigáveis e, mesmo após minha grosseria, ainda estava disposta a ajudar. Respondi que ela podia guardar esses conselhos para si mesma e voltei para casa. Mais tarde, meu noivo perguntou por que deixei sua mãe sozinha no shopping.
Expliquei que estava chateada e mostrei as mensagens que tentei enviar. Ele disse que foi porque ela deixou o telefone em casa. Fiquei completamente sem palavras e decidi me calar. Naquela noite, Silvanice veio jantar e sua mãe disse que queria agradecê-la por ter ajudado aquela tarde. Durante a semana, notei que Silvanice estava sempre por perto. Não tinha trabalho nem outras ocupações e percebi que sua mãe só a convidava quando ele estava por perto. Às vezes, minha sogra me tirava de casa com a desculpa de que precisava de ajuda com algumas tarefas. Quando voltávamos, Silvanice estava lá falando com meu noivo. Embora Silvanice agisse bem comigo, parecia tão falsa. Só falava comigo quando meu noivo estava perto. Quando ele se afastava, me ignorava completamente. Tentei não sentir ciúmes, mas as palavras da minha sogra começaram a me ferir profundamente. Ela lamentava que seu filho não a visitasse mais, desejando que ele voltasse para casa ou se casasse com alguém da cidade para ficar perto dela. Eu respondia dizendo que ele seria infeliz lá, pois não havia muitas oportunidades para suas habilidades. Além de que ele amava nossa cidade e não queria começar uma família em outro lugar. Minha sogra tentou convencê-lo a voltar e abrir seu próprio negócio comigo como noiva. Mas eu sabia o quanto ele odiava aquela cidade natal cheia de pessoas que não valorizavam seus esforços. Ele me contou que, assim que terminou o ensino médio, saiu de lá. Então, por que voltaria e se resignaria a uma vida que não desejava? Silvanice se juntou à conversa sugerindo que ele se juntasse a eles no clube campestre, dizendo que todos estavam perguntando por ele. Isso me fez querer revirar os olhos. Ela repetiu isso em nossa casa e então perguntei se sua mãe não estava procurando por ela. Minha sogra me lançou um olhar de advertência e revirou os olhos. Decidi finalmente fazer o anúncio que estava guardando a semana toda. Mencionei que estava secretamente avaliando lugares na cidade e queria celebrar o casamento aqui, já que essa era a primeira casa de Napoleão. Esperava que isso trouxesse um pouco de felicidade para sua mãe. Ela concordou, dizendo que, claro, celebraríamos o casamento aqui, afinal, ela odiava viajar para fora da cidade. No entanto, simplesmente me senti derrotada, como se nada pudesse realmente agradá-la. Poucos minutos depois, minha sogra saiu com Silvanice. Notei que Silvanice havia esquecido sua echarpe, então corri para entregá-la, pois não queria dar uma desculpa para que ela voltasse. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi as duas conversando. O que ouvi me enfureceu. Minha sogra estava dizendo a Silvanice que ela era muito mais bonita do que eu e que conquistar Napoleão seria tão fácil quanto tirar doce de criança. Silvanice respondeu que esperava que sim, pois parecia que eu realmente queria segurá-lo. Minha sogra garantiu a Silvanice que tudo sairia conforme o planejado, pois nunca permitiria que seu filho se casasse com uma pessoa gorda como eu. Disse que todos os seus amigos estavam rindo dela por minha aparência. Voltei para dentro e joguei a echarpe no sofá, sem contar a ninguém o que tinha ouvido, mas por dentro estava devastada. Depois de anos tentando ganhar confiança no meu corpo, minha sogra, Zélia, começou a me destruir novamente. Nos dias seguintes, não tive descanso. Voltamos para nossa cidade, mas continuamos com os preparativos para o casamento. Sinto que não há lugar nem paz para mim aqui. Decidimos tirar uma licença prolongada para organizar os preparativos e o tempo passou rápido. Agora faltam apenas 2 meses para o casamento e estou exausta. Não tenho certeza se ainda quero me casar, pois estou enfrentando problemas no meu relacionamento. Minha sogra parece estar conseguindo arruinar tudo desde que voltamos para a cidade. Depois de tirarmos alguns dias de folga para finalizar os preparativos, ele tem brigado comigo por detalhes da cerimônia e até pela comida. Além disso, tem enchido minha caixa de entrada com programas de perda de peso, como se eu não estivesse fazendo esforço suficiente para emagrecer. Faço caminhadas todos os dias e como alimentos saudáveis, mas meu corpo simplesmente não responde.
E como se isso não fosse suficiente, a situação está se tornando insuportável. Adivinha quem apareceu na cidade há 2 semanas? Isso mesmo, Silvanice. Ela veio a negócios com sua mãe e convidaram meu noivo para tomar um café. Isso está me deixando emocionalmente esgotada. Ela disse que só precisava falar com um velho amigo. Meu noivo me levou ao café e, pela forma como ela se vestiu, ficou claro que estava tentando chamar a atenção dele. Ela continuou flertando com ele sem se importar com a minha presença, mas aparentemente ele nem percebeu. Quando chegamos em casa, disse a ele que ela estava tentando flertar, mas ele não acreditou. Disse que ela estava fora de seu alcance. Perguntei o que ele queria dizer com isso e ele respondeu que na escola ele era um nerd e ela não olharia para ele 2 vezes. Disse que agora não tinha chance, porque eu tinha seu coração. Decidi deixar para lá, mas todos os dias, desde que ela chegou, entro em pânico toda vez que ele diz que vai chegar tarde em casa. Só consigo imaginá-lo com ela e me preocupo muito. Não quero entregá-lo nos braços dela e minhas mãos estão atadas no momento. Ela parece uma modelo, enquanto eu passo longe disso. Sei que meu noivo é leal, mas tudo pode acontecer. Não seria estranho ser traída por alguém mais magra e atraente. Estou enlouquecendo com tudo isso e só quero que acabe. As brigas são inevitáveis nesses dias, e se não estou brigando com minha família, estou brigando com minha sogra ou com meu noivo. Todo mundo está estressado com o casamento e faltam menos de 2 meses. Se pudesse voltar no tempo, teria um casamento no cartório. Infelizmente, ambas as famílias querem uma festa grande e sofisticada, então temos que honrar esse desejo. Estava extremamente estressada com tudo o que estava acontecendo, especialmente com os preparativos do casamento, e decidi desabafar com uma amiga. Ela me disse que definitivamente deveria ter sido firme quanto ao formato do meu casamento, porque esse dia só acontece uma vez. Então eu deveria ter o direito de fazer do meu jeito. O conselho dela me ajudou a aliviar uma das preocupações com os preparativos do casamento. Decidi enviar uma mensagem no grupo de chat dizendo que, embora apreciasse as opiniões de todos, no final do dia, o casamento era meu e eu o faria do meu jeito. Tive algumas conversas difíceis com minha família sobre isso e disse que, se não concordassem, não poderiam se envolver no planejamento do casamento. Nenhum deles percebeu que eu estava blefando e acabaram recuando. Outra coisa que chamou minha atenção foi um comentário que minha amiga fez. Ela perguntou o quão ruim estava meu peso para que minha sogra reclamasse tanto. Disse que eu passava muito tempo me preocupando com o que minha sogra pensava e perguntou se eu realmente estava tão desconfortável com meu corpo quanto afirmava. Bom, não vou mentir, esse comentário me afetou muito. Havia uma verdade nisso e tive que me perguntar por que me importava tanto. Entendo que ela será minha família, mas dou muita importância ao que ela pensa. Embora ela tente fazer com que Silvanice cause problemas no meu casamento, não vou mostrar que estou ameaçada. Vou garantir que o casamento aconteça e saia bem, deixando ela ver seus sonhos de ter Silvanice como nora desmoronarem. O casamento é daqui a menos de 1 mês e estou muito nervosa, mas também animada. Só quero que o dia chegue e termine de uma vez por todas. Tenho tido pesadelos em que Napoleão cancela o casamento e todos riem de mim. Minha mãe me disse para não dizer essas coisas porque são maus presságios. Estou tentando manter a calma. Afinal, não há como tudo dar errado, certo? Pelo menos tenho minha despedida de solteira com meus melhores amigos pela frente, onde nos divertiremos e esqueceremos todos os nossos problemas. Celebrando o fim da minha vida de solteira e minha entrada na vida matrimonial. Zélia não estava brincando quando disse a Silvanice algumas semanas atrás que faria planos para destruir meu casamento. Meus pesadelos não eram apenas sonhos, eram premonições. O casamento não aconteceu e todo o trabalho que fiz foi em vão. Fiquei no altar esperando pelo amor da minha vida, lutando contra as lágrimas, porque ele não apareceu, nem sua mãe. Esperei e esperei.
Quando soube que ele ainda não estava lá, fui ao altar esperá-lo. Estava tão ansiosa para me casar que mal podia esperar. Não importava se não era assim que tradicionalmente aconteciam as coisas, eu precisava esperá-lo. Logo, os convidados começaram a murmurar. Alguns diziam que ele me havia abandonado. Minha família estava tentando encontrá-lo, mas sem sucesso. Cerca de 1 hora após o horário programado para o início do casamento, minha sogra apareceu com uma expressão triunfante no rosto. Antes que ela abrisse a boca, já sabia o que ia dizer. Ela se aproximou do altar, pegou o microfone e fez um discurso pedindo desculpas aos convidados por terem vindo e estarem decepcionados. Disse que seu filho havia decidido não continuar com o casamento e pediu que respeitassem sua escolha. Perguntei qual era a razão e ela sorriu, dizendo claramente que ele percebeu o erro que estava cometendo ao se casar com alguém que não estava fisicamente em forma. Minha mãe a repreendeu, pedindo que se calasse e não falasse assim com sua linda filha. Mas Zélia riu e afirmou que a verdade precisava ser dita sem rodeios. Eu estava completamente fora de controle. Então ela me olhou e ordenou que eu nunca mais entrasse em contato com seu filho. Depois foi embora, me deixando ali, incapaz de me mover ou falar. As pessoas vieram me abraçar e tentar me consolar, mas eu estava inconsolável. Disse à minha mãe que tudo o que sentia era um vazio, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Decidi que não podia ficar ali mais, precisava ir para o meu quarto de hotel e fazer as malas. Fiz uma viagem para fora do país, para o destino da minha lua de mel. Minha mãe até sugeriu que talvez eu devesse esperar, já que tudo ainda estava tão recente. Mas eu disse que seria mais fácil me recuperar em um lugar cheio de paisagens encantadoras. Eu não poderia voltar para casa, onde suspeitava que ele já teria levado tudo o que era dele. Felizmente, ela entendeu e me ajudou a fazer as malas. Antes de partir, disse à minha mãe que as coisas seriam muito melhores quando eu voltasse e que isso precisava acontecer porque as coisas não acontecem sem razão. Ela me elogiou por ser tão corajosa e eu disse que era o mínimo que podia fazer. Não deixaria que Zélia tivesse a satisfação de tirar meu sorriso. Precisava de tempo para resolver tudo e agora estou de volta, 1 ano depois do que seria meu casamento. Devem estar se perguntando como estou depois que Zélia arruinou meu casamento. Honestamente, não se incomodem comigo, mas preciso me desculpar porque há algo que não compartilhei com vocês. Napoleão e eu estamos juntos, mas a mãe dele não sabe. Além disso, enfrentei Zélia pela primeira vez esta semana e finalmente consegui minha vingança. Decidi voltar à cidade exatamente no dia em que ela esperava que seu filho chegasse. Napoleão disse à mãe que estava trazendo um amigo do exterior, mas ela não fazia ideia de que era eu. Ela já tinha preparado um grande banquete para sua família e para a família de Silvanice. Tanto Zélia quanto a família de Silvanice acreditavam que Napoleão tinha voltado do exterior para se casar com Silvanice. O que elas não sabiam era que, depois de tudo o que aconteceu, eu estava de volta e decidida a enfrentá-las. Napoleão comunicou à mãe que precisava de tempo no exterior para se recuperar. Embora reconhecesse que ela tinha razão sobre mim, ele ainda sentia amor por mim e não podia seguir em frente facilmente. Surpreendentemente, ela estava mais do que disposta a nos separar, concordando imediatamente e sem expressar nenhuma objeção. Apresentou uma série de desculpas sobre por que ele não estava voltando para casa até que finalmente voltou comigo. Ele entrou na casa primeiro e depois me mandou uma mensagem para que eu entrasse. Ao entrar, me deparei com uma decoração impecável e uma multidão de pessoas. Reconheci algumas delas do meu casamento e amigos dele, pessoas da alta sociedade que ela insistiu em convidar. Era evidente que ela valorizava muito a aprovação deles. Então, minha entrada foi absolutamente perfeita. Quando ela me viu, soltou um grito estridente e me perguntou o que eu estava fazendo ali. Sorri, embora meu coração estivesse batendo forte, e disse que vim com meu marido.
Embora isso não fosse permitido, já que não podíamos visitar meus sogros, ela estava confusa, dizendo que tínhamos nos separado há 1 ano. Como eu poderia estar ali? Respondi que fui eu quem planejou aquela separação há 1 ano. Expliquei que estive um passo à frente o tempo todo. Lembram quando ouvi sua conversa, certo? Bem, contei ao meu marido, mas ele simplesmente não acreditou. Quando Silvanício seguiu até nossa cidade, ele pensou que era só uma coincidência. No entanto, ela começou a flertar muito com ele. Ele me contou imediatamente, então eu disse que a entretivesse, mas não muito, só o suficiente para fazer sua mãe pensar que seu plano estava funcionando. No fim de semana antes do meu casamento, tive uma despedida de solteira. Lembro claramente que ele me ligou enquanto eu estava lá para dizer que Silvanice tinha invadido sua festa e tentado avançar sobre ele, chegando a beijá-lo. Ele a afastou e ficou furioso, sabendo que sua mãe estava por trás disso e não respeitava suas escolhas. Então, decidiu que devíamos dar uma lição a elas. Foi assim que elaboramos nosso plano. Ele começou a agir como se tivesse dúvidas sobre mim depois do beijo com Silvanice, permitindo que sua mãe ouvisse sua conversa com seu irmão. Quando ela ouviu, se aproximou dele, começando a dizer que ele não deveria se casar comigo. Insistiu que ele precisava considerar a situação e avaliar se as coisas poderiam funcionar bem com Silvanice. Ele concordou, afirmando que precisava refletir sobre o assunto. Não podia concordar de imediato, pois isso poderia levar as coisas longe demais com Silvanice. Fui eu quem o aconselhou a não comparecer ao casamento. Foi então que desempenhei o papel mais significativo da minha vida. Todos estavam errados ao pensar que ele me abandonou e, dessa forma, Zélia ficou satisfeita. Só minha mãe sabia que ele e eu estávamos partindo para nossa lua de mel juntos. Assim que deixei o país, me encontrei com Napoleão, já que ele podia trabalhar remotamente em qualquer cidade. Quando voltamos, fomos para a casa da mãe de Napoleão, mas ela não fazia ideia de que havíamos tido uma pequena cerimônia de casamento com a presença de membros da minha família como testemunhas. Alguns meses depois do casamento, recebi a notícia de que estava grávida. Continuei trabalhando por alguns meses mais antes de sair para dar à luz minha filha Melanie, que agora tem 2 meses de vida. A mãe de Napoleão sempre insistia em impressioná-lo para que a visitasse e voltasse, mas ele sempre se negava. Ele desejava que eu desse à luz em tranquilidade antes de voltarmos juntos. Ao compartilhar com ela a versão resumida da história, presenciei como sua expressão mudou rapidamente. Primeiro, ela ficou pálida como um fantasma e depois vermelha como um tomate. Ela lançou palavras afiadas, me chamando de mentirosa, insensível e bruxa, declarando que nunca me aceitaria em sua família, não importando as circunstâncias. Ela ainda me acusou de ter roubado o filho dela bem debaixo do nariz. Respondi com serenidade, destacando que foi ele quem tomou as próprias decisões e escolheu não incluí-la em nossa viagem, já que suas interferências sempre causavam estragos. Enquanto ela parecia travar, como se seu sistema tivesse falhado, eu mantive a calma, apenas observando-a com um sorriso tranquilo. Hoje encontramos nossa felicidade em um refúgio construído sobre os pilares do amor e da confiança. Apesar das tentativas ocasionais da mãe do Napoleão de se aproximar, meu marido permanece firme em suas decisões, preservando o santuário que construímos juntos. Compartilhar minha história foi uma experiência incrível, mas admito que, no começo, lidar com minha sogra manipuladora foi muito difícil. Ela estava sempre por perto, tentando minar meu futuro com meu marido. No entanto, ele sempre me respeitou como pessoa, independentemente da minha aparência física. No fim, enfrentar essa situação foi uma oportunidade de crescimento pessoal. Descobri que, no fundo, foi até bom passar por essa prova, porque me mostrou o verdadeiro amor e lealdade do meu marido. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido por defender suas colegas de trabalho, do chefe que oprimia as mulheres da empresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!